Depois de 6 anos, eu decidi sair do Exército Brasileiro. E não foi por falta de resultado, não foi porque queriam que eu fosse embora. Pelo contrário, queriam que eu permanecesse. E mesmo assim, eu decidi sair. Eu percebi que eu já tinha atingido o meu teto, o meu limite máximo para crescimento ali dentro. E que se eu permanecesse mais tempo, eu só estaria procrastinando meu próprio futuro. Então eu decidi abrir mão da previsibilidade, da falsa estabilidade que você tem. Decidi sair do ambiente que se tornou fácil para um na qual eu serei vulnerável, na qual eu estarei começando, sendo aprendiz. Basicamente, decidi apostar em mim. Fica até o final desse vídeo porque eu vou lançar um desafio para você, que eu tenho certeza que se você adotar ele e fizer ele, vai mudar a próxima semana da sua vida. 90% das pessoas vai ver esse desafio e não vai ter coragem o suficiente para realizar ele. É um desafio muito simples, mas pode literalmente mudar a sua semana e mudar a forma como você toma as decisões na sua vida. Bom, e antes de mais nada, deixa eu te contextualizar. Meu nome é Victor, eu tenho 24 anos, eu fui militar do Exército Brasileiro durante 6 anos. Nesse período, eu tive 3 promoções em menos de 3 anos, sendo que 2 delas ocorreram em um espaço de 5 meses. Eu fui o primeiro soldado da história da minha organização militar a ser promovido diretamente a terceiro sargento. Então, nunca tinha feito isso antes e eu fui o primeiro a fazer. Com 20 anos de idade eu estava formado, eu tinha sido aprovado no Conselho Federal de Contabilidade. Com 23 anos eu tinha 2 pós-graduações, conhecia 17 países e já tinha uma reserva de emergência com investimentos bem razoáveis. Hoje, aos 24 anos, depois de 8 anos de academia, eu consegui construir um físico com mais de 30 quilos de massa muscular que eu ganhei nesse período. Vou fazer rapidamente uma introdução, uma linha do tempo do meu período no Exército. Eu incorporei como soldado do efetivo variável, o famoso recruta, no período militar obrigatório, assim que eu completei os 18 anos. Um ano depois eu tive a minha primeira promoção. Naquele mesmo momento eles me ofereceram uma oportunidade de ir para o curso de formação de cabos. Uma oportunidade para ser promovido, caso eu concluísse o curso, porém eu recusei. E eu recusei por um motivo bem simples. Eu estava fazendo minha faculdade e eu prometi para mim mesmo, antes mesmo de começar a faculdade, que eu não passaria mais que o necessário lá naquele ambiente. Portanto, eu recusei ir para o curso de formação de cabos, porque eu sabia que poderia ser uma possibilidade de perder aulas, ficar em internato e qualquer coisa do tipo. Então eu decidi recusar aquela possibilidade. Bom, naquele mesmo ano eu fiz meu TCC, tive meu TCC aprovado, eu fui aprovado no Conselho Federal de Contabilidade. Com apenas 20 anos de idade eu já tinha um ensino superior completo, uma faculdade, né? Eu entrei com 16 e aos 20 eu estava formado. Bom, no ano seguinte eu aceitei a possibilidade de ir para o CFC, o curso de formação de cabos. Ele é um curso desgastante de forma física, mental. Você está sendo pressionado durante 3 meses, na qual os instrutores querem que você desista, querem que você não permaneça lá. E mesmo assim eu permaneci, construí ótimos resultados, eu fui o melhor aptidão física, 0,1 da minha qualificação militar, e o 4º colocado geral do curso entre 150 soldados. Nada disso foi do dia para a noite, houve muito sacrifício, eu tive que pagar um preço muito grande, eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas no final compensou. Aproximadamente 1 mês depois que acabou o curso, eu fui promovido a cabo. E 5 meses depois que eu fui promovido a cabo, eu fui promovido a terceiro sargento. E apesar de ter sido uma trajetória muito rápida, ao mesmo tempo foi muito gratificante, foi muito recompensador. Eu tava vendo que o resultado dos meus esforços e tudo aquilo que eu abri mão, todos os sacrifícios que eu tive estavam tendo resultados. E junto com as promoções, obviamente que vem mais responsabilidades, vem mais coisas para você fazer, mais pessoas para você liderar. E isso faz parte do processo, faz parte da profissão. Mas ao mesmo tempo eu gostei muito disso, foi algo que me enriqueceu de forma brutal, eu diria. Mas bom, um pouco antes de ser promovido a terceiro sargento, eu percebi algo que era inevitável. Aquela seria a minha última promoção, eu não teria mais uma oportunidade de crescimento, nem nada do tipo. Eu estaria chegando ao meu teto, então eu percebi que eu teria que tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de sair, e para isso eu me planejei antes, né? Eu comecei a verificar as possibilidades, a verificar aquilo que eu tinha, aquilo que eu não tinha, aquilo que eu poderia fazer, aquilo que eu não poderia fazer. E eu aproveitei muito a oportunidade que o Exército me concedeu. E a verdade é que eu poderia ter ficado mais 2 anos lá, mas eu sabia que se eu permanecesse, eu não estaria onde eu deveria estar. Aquilo só procrastinaria meu próprio futuro, faria eu adiar as decisões que eu deveria tomar. Então eu decidi sair. Eu dei o all-in, eu queimei os barcos e decidi apostar todas as fichas em mim mesmo, naquilo que eu acredito, nas minhas experiências, nos meus resultados. Por isso que estamos aqui agora. E é basicamente por isso que esse canal existe. Não é para ficar mostrando minhas conquistas, mas sim para mostrar para vocês que cada
Cada escolha, cada decisão que eu tomei foram decisões irreversíveis, que tiveram preços a pagar, e cada resultado teve um custo, cada promoção teve sacrifício, cada país que eu visitei teve muito planejamento por trás, cada investimento que eu fiz teve muito estudo. E bom, basicamente nada acontece por acaso, mas se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Se você estiver disposto a executar, estiver disposto a abrir mão de algumas coisas momentaneamente, abrir mão do curto prazo em prol do longo prazo, daquilo que você mais quer, começa no que você está fazendo hoje. E meu objetivo aqui é simples, é transformar e ajudar pessoas comuns a se tornarem atletas de alta performance na própria vida, seja na sua mentalidade, na sua tomada de decisão, nas finanças, na sua carreira, no seu emprego, nos seus relacionamentos, porque a verdade é que o homem que domina a si mesmo, ele consegue dominar qualquer coisa. Bom, e existem 3 princípios que eu já utilizava no quartel e que eu vou continuar utilizando agora, na minha vida civil, na minha vida como empreendedor. E o primeiro princípio, o primeiro método que eu quero passar aqui é sobre a forma como você vê as coisas, a sua visão, perguntar para mim mesmo, né? O que eu quero, o que eu não quero, ter uma visão ampla daquilo, de todo o contexto. E antes de tomar qualquer decisão grande na minha vida, eu fiz uma mesma pergunta, né? O que de pior pode acontecer? Porque a partir do momento que você pensa no pior, você tem o pior cenário possível, você para de ter medo de agir. A verdade é essa. Quando você já sabe que a pior coisa que pode acontecer, você já para de ter medo de agir, você fala, pô, se for só isso, eu faço, eu dou conta, eu consigo e eu posso fazer isso. Bom, o segundo princípio que eu utilizei, o segundo pilar disso tudo, é o ambiente que você ocupa. Muitas pessoas falam sobre o ambiente, mas não viveram o ambiente da forma como eu vivi. Eu entrei na faculdade com 16 anos e o meu ambiente era totalmente diferente daquele que eu tinha até um ano atrás. Eu literalmente convivia com pessoas mais velhas do que eu, o dobro da minha idade, e mesmo assim a gente estava... nós tínhamos as mesmas responsabilidades lá dentro. Eles tinham que fazer os mesmos trabalhos, as mesmas provas que eu, mesmo tendo apenas 16 anos. No exército foi a mesma coisa, um ambiente rigoroso na qual eu me sobressaí, eu tive resultados, e dói você perceber que aquele ambiente, ele não é mais o lugar que você pode evoluir, que você pode crescer, mas reconhecer isso exige coragem. Às vezes se afastar do ambiente que está te... um ambiente que está te estagnando, um ambiente que está te segurando, que não está te permitindo ir para um próximo nível, que não está permitindo que você evolua. É muito difícil, mas exige coragem e você tem que tomar essa decisão o quanto antes. E bom, o terceiro princípio é bem simples. Sempre vai existir um preço a se pagar, mas a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Você realmente quer aquilo? Porque se você quiser algo e você não estiver disposto a pagar o preço, então significa que você não quer aquilo realmente. Porque se você quisesse, você dava um jeito. Se você quiser meter o shape, você vai começar a treinar melhor, você vai começar a se alimentar melhor, você vai fazer daquilo a sua prioridade. Então é óbvio que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas se você quiser realmente algo, você vai pagar o preço e você vai conseguir aquilo, inevitavelmente. A alta performance não é dom, ela é decidir pagar o preço e sustentar isso, porque se você não pagar o preço do curto prazo, você vai pagar o preço do longo prazo. Então você vai pagar o preço do arrependimento, por exemplo, e isso é muito pior, com certeza. Bom, e o que eu aprendi com tudo isso, sair do exército foi difícil. Foi difícil ter que abrir mão daquilo que era a minha identidade nos últimos 6 anos. Mas permanecer lá, permanecer na minha zona de conforto, isso me consumiria. Eu me arrependeria pelo resto da minha vida e não queria isso, não quero isso pra minha vida. A verdade é que a vida não espera você estar pronto, a vida acontece no meio do caminho e a sua jornada tem que ser sempre mais importante do que o destino final para que compense de fato chegar até onde você quer chegar. A jornada tem que valer a pena, você tem que querer fazer aquilo, você tem que gostar do caminho que você está tomando, das decisões que você está fazendo. Então, se você tem entre 18, 20, 25, 30 anos e sente que está vivendo abaixo do seu potencial, sente que poderia fazer mais, porém não está fazendo, e se você acha que tem algo maior esperando por você, eu te digo, você tá certo. Tem algo muito maior do que você está esperando hoje e do que você está vivendo hoje, mas depende de você. Depende de você começar a agir, depende de você começar a executar aquilo que você realmente quer. Antes de você agir, você precisa ter clareza daquilo que você quer, ter uma visão de um todo. Antes de executar, você precisa decidir, você precisa ter clareza das suas escolhas. E eu falei lá no início do vídeo que eu ia passar um desafio para vocês, e o desafio é o seguinte: depois que você fechar esse vídeo, eu quero que você pegue papel e caneta. Não é o celular, não é notebook, não é
tablet ou qualquer coisa do tipo. Não, é papel e caneta. Eu quero que você escreva 3 coisas. Primeira coisa, o que de pior pode acontecer se eu decidir fazer aquilo que eu estou evitando? Segunda coisa, eu quero que você reflita sobre o seu ambiente. Será que o ambiente que eu estou hoje, ele está me segurando ou ele está me impulsionando? Terceira coisa e a mais importante, qual o preço que eu não estou disposto a pagar e eu deveria estar? Bom, e esse não é um exercício filosófico, ele é um exercício para que você tenha clareza. Se a pessoa que executar ele agora, eu tenho certeza que ela vai conseguir ter mais clareza da sua vida e a sua semana vai ser muito mais produtiva, você vai tomar decisões melhores. E aqueles que não fizeram esse exercício, que é básico, é simples, eu tenho certeza que eles vão permanecer onde eles já estão, onde eles já não querem estar, na verdade. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu quero que você se inscreva aqui no canal, curta, deixa o like, deixa um comentário. Vai me ajudar bastante nesse início. Saber um direcionamento certo para seguir, uma linha de raciocínio, um sistema. E eu tenho certeza que eu posso agregar muito na sua vida. Eu vou gravar um vídeo desse toda semana, dessa forma, nesse método aqui, direto, sem enrolação, papo aqui, um a um, como se eu estivesse falando com um amigo mesmo. Bom, eu sou o Victor e essa só foi a primeira missão. Te vejo no próximo vídeo.